nós vimos que há coisas do Apocalipse que ainda estão em andamento ou que ainda não aconteceram, e algumas que já se passaram. As que estão em andamento inclui-se a degradação da terra, a poluição das águas, as mudanças de clima, que chegará em pontos mais críticos do que esses que a gente está assistindo. E hoje vamos ver alguns detalhes a respeito do livro dos 7 selos, dos 7 anjos e dos cavaleiros. Esse livro dos 7 selos, que está lá dentro do Apocalipse de João, é um livro do destino da humanidade. Um destino que nós não sabemos se é mutável até certo ponto, dependendo da nossa atitude, mas vemos que a atitude da humanidade não muda. Vemos que a humanidade não desperta e não se transforma no seu modo de viver e, portanto, continua confirmando essas profecias. No Apocalipse, como vimos, surge o livro selado com 7 selos, e cada selo abrange muitas épocas. Surgem os 7 anjos e os cavaleiros. O primeiro selo, o do cavalo branco, com o primeiro cavaleiro também vestido de branco, este difere de todos os outros cavaleiros que o seguem. Esse primeiro cavaleiro e esse primeiro selo, isto é uma imagem do cristianismo primitivo, quando o cristianismo era mais puro. Esse cristianismo mais puro, antes de ser aquilo que é hoje, que tem muito pouco a ver com o Cristo. Mas esse primeiro cavaleiro traz o cristianismo mais puro. Esse cristianismo mais puro do início, ele conseguiu trazer muitas transformações. Então, este primeiro selo é muito positivo e fala de coisas que aconteceram para o bem. Como, por exemplo, a mulher que era considerada menos que os animais, ela foi tomando outra posição. A escravidão humana no tempo de Cristo, e antes de Cristo também, sempre, não, a escravidão humana era tido como coisa natural. E até há pouco se viu escravidão humana. Os inimigos e os prisioneiros, naquela época, eram também tratados de forma muito inferior. E as crianças que nasciam fracas ou que nasciam doentes eram sacrificadas. Então o primeiro selo, esse primeiro cavaleiro vestido de branco, ele representa a pura doutrina que foi modificando estas coisas. Essa doutrina não tinha ainda sido corrompida pelo cristianismo oficial. Então, o primeiro selo, ele é positivo. E este primeiro cavaleiro diz respeito a todas essas mudanças. Mas do segundo selo em diante, as coisas vão mudando. E o cavaleiro vermelho do segundo selo representa aqueles poderes das forças involutivas, aqueles poderes das trevas, que a partir daí não deram mais trégua. Foram ficando cada vez mais soltos, e aqui começa a parte do Apocalipse que diz respeito
as coisas não positivas. E esse segundo selo é simbolizado pelo cavalo vermelho. E isto tirou a paz da terra e estimulou cada vez mais para que os homens se matassem uns aos outros. Isto acontece até hoje. Então isso está vigente. Daí por diante, essas forças não deram mais trégua. E no início, essas forças faziam com que os cristãos fossem perseguidos. Isto faz parte do segundo selo. E também fez com que as guerras religiosas fossem até chamadas de guerras santas, imagine. Como eram poderosos estes. E este segundo selo, este representado por este cavaleiro vermelho, hoje é o que alimenta e mantém, por exemplo, as favelas, que é uma realidade atual. E essas favelas, esta realidade atual, são como uma reapresentação daqueles guetos kármicos. E todos aqueles que tiveram um mau karma socialmente, hoje são os que mantêm esses guetos modernos. E também este segundo selo, este cavaleiro vermelho, no passado, trabalhou muito nas perseguições àqueles que não se submetiam ao poder papal da Igreja Católica. Isto tudo está incluído no segundo selo. O terceiro selo, que é o do cavalo negro, esse selo, esta parte do Apocalipse, traz a ignorância espiritual, a incompreensão da lei espiritual. E traz um estímulo para que a gente se submeta aos poderes do mundo. Sabe o que são os poderes do mundo, né? São as estruturas desta civilização. E mantém grande parte da humanidade submetida a esses poderes. Então a maioria vive segundo os interesses de poderes e nem percebem. Vejam como este cavaleiro negro é forte. Foi este terceiro selo, neste cavaleiro, é que as religiões criaram os maiores absurdos na teologia. Isto foi inspirado por esses que o Apocalipse diz que existem e que estão aí. E foi este cavaleiro, esta força apocalíptica, que no ano 311 depois de Cristo tornou o cristianismo religião oficial. Isto é, obra do Apocalipse. No ano 538 depois de Cristo, este cavaleiro negro deu o golpe final nesta obra, que foi quando se consolidou o poder da Igreja, poder político, inclusive da Igreja. E aí então começou uma idade de trevas espirituais, baseada em teologia, em dogmas, e começaram as trevas. Então, depois desta época, começaram a encarnar verdadeiros mensageiros da luz na própria Igreja, como Francisco de Assis, como São João da Cruz, como Teresa de Ávila. Esses seres de profundo sacrifício encarnavam nesta organização que representava as trevas e procuraram ali fazer o melhor. Foi realmente um tempo de grande tribulação. E vocês sabem que Teresa de Ávila, por pouco, não vai para a fogueira.
Esses dias de trevas, segundo a reação e segundo o comportamento da humanidade diante de todas essas mentiras que foram implantadas, dependendo disto, esses dias podem ser abreviados e pode vir um pouco mais de luz, como se está vendo agora nos últimos tempos. Porque todos estes grandes mensageiros da luz, depois de desencarnados, passaram a fazer parte da hierarquia espiritual do planeta e, com a experiência que tinham do que se passava neste planeta, na hierarquia espiritual do planeta atualmente, daquela altura, estão trabalhando, estão fazendo tudo aquilo que a luz permite. E esse cavaleiro negro do terceiro selo é também aquela parte do Apocalipse que diz respeito à fome existente no planeta. E por mais que haja organizações, por mais que vocês deem esmolas, por mais que vocês distribuam comida, o Apocalipse está aí, a fome está aí instalada. E as revoltas sociais em diferentes partes do mundo. Todas as revoltas sociais fazem parte do Apocalipse. Elas são retrato das condições interiores das pessoas. São as condições interiores dos seres humanos que produzem isto que se chama de revoltas sociais. Porque na revolta social, as pessoas revelam o que realmente elas têm dentro, diante de certas necessidades. Então, este cavaleiro foi eficientíssimo até hoje. Durante esses processos, vão se fazer notar aquelas almas que pautam a sua vida pela lei e que não pautam a sua vida pelas necessidades que têm. Porque diante da necessidade fazem qualquer coisa. Mas há aqueles que pautam a vida pela lei, sejam quais forem as circunstâncias. E essa escassez de alimentos, que é apocalíptica, que não vai desaparecer não, até o fim do ciclo. A escassez de alimentos é como os terremotos, são previstos. É parte deste cavaleiro, é parte desse setor. E essa escassez de alimentos pede que a gente haja com muita cautela e muita prudência. Cautela e prudência diante disto significa saber dividir bem as coisas, porque senão vão faltar. E faz parte deste mesmo selo a falta de alimentos. Porque hoje o alimento não falta, ele é mal distribuído. Há pessoas que jogam alimento no lixo e outras que não têm o que comer. Por enquanto está assim. Mas esta parte do Apocalipse vai evoluir e daqui a pouco vai faltar mesmo. Não sei se vai ter muita coisa para pôr no lixo. O quarto selo do Apocalipse, que é o cavalo amarelo, este é o chamado cavalo da morte, por aqueles que interpretam o Apocalipse. E este cavalo ronda, ele não para de rondar. E desde a Idade Média, que ele trabalha com muita vontade, e vai trabalhar muito ainda por um bom tempo, até que realmente o planeta entre numa outra etapa, numa outra fase. Este cavalo amarelo, neste quarto selo, isto diz respeito quando foram acontecendo as mortes espirituais, porque iam se afastando cada vez mais do verdadeiro ensinamento do Cristo.
O ensinamento do Cristo hoje é uma coisa desfigurada. E houve muita morte espiritual. E isto fez parte do Apocalipse neste plano. E este mesmo quarto selo do cavalo amarelo está preparando novas provações aqui na Terra. As provações vão prosseguir e cada vez maiores. Este cavaleiro, o cavalo amarelo do Apocalipse, ele é conhecido muito na Idade Média. Porque na Idade Média ele trouxe a peste e a fome. Foi ele que trouxe, isso é parte do Apocalipse naquela época. Ele trouxe a noite de São Bartolomeu, ele trouxe a Revolução Francesa, ele trouxe as guerras napoleônicas, olha que selo este, quarto selo. E essas coisas afetaram todos os países conhecidos. Agora, uma profecia é um alerta para o que pode suceder. Então, pelo que já sucedeu, nós podemos estar alertados para aquilo que ainda poderá suceder, porque este cavalo amarelo, este cavaleiro, está muito ativo ainda. Agora, o quinto selo é aquele chamado dos mártires. E este quinto selo, que diz respeito aos mártires, isto são aqueles que foram dizimados ou que foram assassinados e que lá do seu nível ainda clamam para que as coisas se encaminhem de outra maneira. Então este quinto selo tem um outro impulso. Ele é apocalíptico também, mas ele tem um outro impulso, ele tem uma outra energia hoje. E este quinto selo, ele agiu muito especialmente de 54 a 68 depois de Cristo, com as perseguições de Nero. E daí em diante. E quanto mais perseguiam, mais surgiam os que buscavam a lei. Então este quinto selo, o selo dos mártires, é um selo que não tem só um movimento negativo, mas ele desperta também para um movimento positivo. Porque todos aqueles que foram os mártires daquela época, esses dos outros planos estão dando o seu retorno e estão clamando para que as coisas mudem e buscam a lei. E aqui este quinto selo estimulou a perseguição em todos os sentidos. Perseguição porque a vida de quem queria cumprir a lei ameaçava o sistema daqueles que escravizavam, que se aproveitavam, que exploravam. Então veja que quinto selo longo, hein? Até hoje isso está aí. E a lei da reencarnação, que o cristianismo organizado, aquele cuidou de cancelar aqui no Ocidente, das doutrinas, inclusive da doutrina cristã oficial, mas esta lei da reencarnação conseguiu se infiltrar. E pela lei da reencarnação, nós podemos perceber que há ajustes. Não há ajustes na justiça terrena, mas há ajustes através da lei da reencarnação. E este quinto selo trabalha num certo sentido de forma que a lei da reencarnação possa ir ajustando as coisas. E hoje nós vemos que alguém que tenha, por exemplo, um corpo físico em dificuldade, em alguma situação difícil, a lei da reencarnação o trouxe assim para que ele equilibrasse o tempo em que ele foi verdugo, ou que ele foi um algoz,
ou que ele esteve a serviço de todas estas coisas, não é? E hoje está equilibrando isto em si e no karma geral. A pobreza e a miséria, que são coisas que hoje tornaram-se até normais, porque vocês veem que quem não é pobre e quem não é miserável, olha os pobres e os miseráveis como se nada fosse. Então este quinto selo funciona muito bem. Vocês estão percebendo que a vida de hoje é uma vida apocalíptica, não é? Isto não quer dizer que o mundo vai acabar. Quer dizer que o trabalho apocalíptico está muito intenso, está muito ativo. E nós temos que, nesta época apocalíptica muito acentuada, temos que ver qual é a nossa atitude. Temos que ver que atitude tomamos. Porque a civilização, as religiões oficiais, tudo isto é obra desses cavaleiros. Tudo isto é obra desta parte do Apocalipse. Isto é parte do Apocalipse. Isto não é o mundo que Deus quis. O mundo não precisava ser assim. Mas é isto tudo que está no livro de João, não é? Esta situação, é que mantém isto ainda nestas condições. Então nós estamos praticamente nas mesmas condições de antes de Cristo, do ponto de vista da circulação de todas estas forças negativas. O sexto selo é um selo muito especial, porque ele fala de sinais na terra e no céu. Aqui começa algo que nós precisávamos estar um pouco mais atentos. Porque se nós formos compreender o Apocalipse nas religiões oficiais, ou se nós formos estudar o Apocalipse na cultura comum, nessa cultura que fabricaram para que todo mundo ficasse na ignorância e nas trevas, este sexto selo traz os sinais na terra e no céu. E existe uma frase que precisaria ser mais estudada neste selo. Diz: as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Essas grandes comoções do sexto selo, isto não são a ira de Deus, como dizem. Isto foram as mentiras dos cavaleiros anteriores implantadas. Isso são estas falsidades que Deus tem ira, que Deus castiga. Tudo isso que vocês aprenderam de sempre, que Deus castiga. Imagine que ponto chegamos. E tudo isso não tem nada a ver com ira de Deus nenhum. Mas isso tem a ver com as consequências do que nós fizemos, que o homem fez, que a humanidade fez, sempre fez. Tem nada a ver com ira de Deus. Isto é um retorno dentro da lei do equilíbrio. Bem, nesses sinais na terra e no céu, foi passado nesta versão porque estávamos numa época mais moderna, não? Mas há milhares de séculos que estes sinais, que este sexto selo está agindo. Porque há milhares de séculos, por exemplo, a Terra pode ter sido atingida por um astro que causou uma mudança no seu eixo. E esse impacto provocou mudanças que nós nem imaginamos, porque não temos uma ciência capaz de descobrir por que o eixo do planeta está nessa inclinação. Não existe ciência para isto aqui. Que a ciência está se ocupando de fetos, de coisas. Bom, e esse grande impacto provocou a submersão de terras
e deixou o planeta com a atual conformação. O próprio clima do mundo não era para ser este. O clima planetário era para ser um clima ameno. E hoje é um clima que é reflexo desta inclinação, deste eixo do planeta. Alterações de clima, derretimento de calotas polares, veja, isso está acontecendo só agora. Não sabemos quantas vezes aconteceu isso na antiguidade, mas agora está em plena atualidade. E este sexto selo, além de ir desenvolvendo este derretimento dos polos, das calotas polares, e que nós podemos imaginar ao que isto vai levar, não é? E também terras que estão submersas há milhões de anos podem, com esses movimentos telúricos, virem à tona e aí trazerem condições mais propícias para haver uma nova humanidade em umas terras mais limpas, numas terras menos contaminadas, em terras menos marcadas por tantos crimes. Crimes, inclusive, contra a própria terra, crimes contra o reino vegetal, crimes contra a vida. E este sexto selo pode trazer uma mudança de tudo isto, mas esta mudança vai custar algumas situações. E quando nós estivermos observando estas situações, que podemos estar observando daqui, se estivermos encarnados, enquanto estivermos encarnados, ou podemos também estar observando dos outros planos de consciência, para onde iremos quando desencarnarmos e se ficarmos na órbita da Terra. Radiações nucleares, experiências nucleares, tudo isto é obra desse sexto selo. Isto é tudo Apocalipse. Isto é tudo sessão do Apocalipse. O tipo biológico humano vai ter que se adaptar um pouco, porque as coisas vão mudar bastante. Se todos continuarmos aqui, as coisas vão mudar bastante. Então, este tipo biológico humano, para sobreviver, deve ter outras condições. E aqui existe um trabalho das naves laboratório que estão em volta da Terra, e que é um dos trabalhos mais secretos e ocultos das naves laboratório, que é o trabalho sobre a genética humana. Mesmo aqueles que conhecem o trabalho dessas naves laboratório não conhecem todo, porque as naves laboratório estão estudando esta mudança na genética humana, inclusive para adaptá-la às novas condições planetárias, para aqueles que forem continuar aqui. Porque sempre alguém continua. Sempre alguém continua porque deve haver as sementes para uma nova etapa, para um novo ciclo. Nós precisaríamos, principalmente nestes momentos, realmente mudar a nossa atitude com respeito ao modo de tratar esta nossa casa planetária. Nós temos que realmente mudar esta atitude. E todo mundo que sabe que tem que mudar esta atitude e que não muda, porque eventualmente acha que não vai adiantar. Sim, não vai adiantar porque certas coisas são mesmo irreversíveis. Certas coisas já são irreversíveis. Mas acontece, é irreversível se as coisas tiverem que voltar como eram. Mas todo este laboratório cósmico que está trabalhando e agindo para que as coisas mudem aqui e nos adaptando para as novas mudanças, qualquer gesto nosso positivo, qualquer atitude nossa
que não se misture com esta inconsciência humana geral. Isto tem um peso enorme neste equilíbrio. Porque uma atitude interna, correta, sincera, positiva de um, tem mais peso do que milhões inconscientes e que vivem assim como vivem, sem nem perceberem que não estão trabalhando para uma mudança no planeta, mas estão confirmando este abismo que este sexto selo trabalha à vontade. Na Terra, segundo interpretações que não são mentais normais, na Terra vão permanecer aqueles que tiverem íntimas condições e íntimas intenções de regenerarem este planeta. A começar por si próprios. Porque se a gente não se resgata, se a gente não se regenera, como é que pode regenerar o planeta? Então, esses estão sendo muito observados e muito acompanhados, muito protegidos, porque deve haver sementes aqui para um futuro. Isto não quer dizer que todos estejam nesta situação, porque muitos de nós vão ser conduzidos para outros mundos, para outras dimensões, outros planos. Mas quanto mais seres tiverem consciência da ação deste sexto selo, que está anunciado ali, de forma muito oculta e também não sabemos o quanto os primeiros que transcreveram aquilo e que traduziram modificaram a sua maneira. Porque sempre houve interesses de que estas coisas não ficassem muito claras. Bem, o sétimo selo, nós precisávamos descobrir o que ele quer dizer. Porque ele diz que subiu uma fumaça de incenso com as orações dos santos. E segundo esse sétimo selo, o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Agora aqui vamos recordar uma coisa que dissemos numa partilha anterior, que quando este anjo tomou esse incensário simbólico e o lançou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Trovões e vozes, aqui, como já vimos, não é nada de negativo. Trovões e vozes, simbolicamente, depois que este sétimo anjo jogou esse incensário de fogo, trovões e vozes é aquilo que vem do nível espiritual para falar conosco, que vem do nível espiritual. Haverá muito trovão e muitas vozes simbólicas, ao mesmo tempo que há muitos relâmpagos e muitos terremotos. Esses relâmpagos e esses terremotos simbolizam o que o sétimo selo está trazendo e vai trazer para abalar de forma definitiva as estruturas desta civilização, para que nada possa sobrar disto aqui. A não ser aquilo que é mesmo a semente para uma nova. Agora, os trovões e as vozes são este apelo que vem do plano espiritual. Então, este sétimo selo, para nós, é dos mais vivos e dos mais interessantes, porque da mesma forma como nós, neste selo, neste período, vamos assistir à liquidação, digamos, dessa civilização,
nesta situação, nós vamos poder ouvir bem claramente aquilo que vem do Espírito. Vai ser muito claro para quase todos aquilo que vem do alto. E a mensagem dos 7 selos se desdobra na atuação dos anjos, cada qual com a sua trombeta. E aqui o Apocalipse diz que tocam-se as trombetas. O primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto começam a tocar as trombetas. Vamos fazer uma reflexão sobre este processo. Vamos nos coligar com a parte positiva desta mensagem, que está toda contida neste texto simbólico, neste texto incompreensível para a maioria. Vamos nos coligar com esta realidade, vamos nos coligar com esse livro dos 7 selos internamente, interiormente. Isto nos dará uma conexão com um plano, com um nível, segundo o próprio Apocalipse, do qual virá esta voz, virá esta força, virá esta orientação, virá esta clareza. E é neste momento que nós vamos ter mais clareza de onde estamos realmente, do que fazer, de como agir. Porque deve vir do alto o como agir. Aqui ninguém vai saber. Aqui vão ficar enlouquecidos, transtornados, vão correr pela rua como loucos. Então, este sétimo selo deve ser invocado no seu lado trovão e vozes, isto é, no seu lado de nos trazer esta orientação espiritual, que é uma orientação espiritual toda especial para estes momentos, para estas situações, para estas circunstâncias. Então veja, esqueçam tudo o que vocês sabem do Apocalipse, de João, esqueçam tudo isto e se concentrem neste ponto. Se concentrem em estar em contato com esta voz, estar em contato com esta instrução própria destes tempos, especial para estes tempos, que não está no livro escrito, mas que o livro traz as indicações. Olha, vai haver uma voz vai descer e te falar. Bem, quem tem fé vai ficar atento e, quem sabe, vai ouvir esta voz. Vai estar entre os que vão ouvir esta voz. Se não forem tomar outro destino antes. Agora, quem não tem fé, pelo menos fique sabendo que este livro existe para que a gente fique sabendo as coisas. E não só para que fiquemos fazendo poemas e histórias a respeito de tudo isto. Aqui tem uma coisa prática, aqui tem um ponto muito atual, um ponto muito vivo, que é esta voz que vem do alto e que, neste momento, por obra deste sétimo selo, esta voz vai nos trazer aquilo que nós precisamos ouvir naqueles momentos. E se for algo de como nós estarmos aqui funcionando, será isso que ela vai nos dizer. Ou poderá também nos dizer como sair daqui com bastante tranquilidade, coragem e harmonia e clareza. Muitas naves extraterrestres estão trabalhando todas estas coisas. Muitas naves estão preparando condições
para que tudo se dê de uma forma ordenada, a mais ordenada possível. Se não ordenada aqui externamente, porque a humanidade está meio louca, mas ordenada dentro de um plano. Ordenada dentro de um plano que não é a destruição da Terra, que é a transformação do planeta. Mas isto chegou num ponto que não tem mais transformação delicada. Não há mais nem tempo para isto, porque a transformação do planeta, a transformação da Terra, está dentro de ritmos cósmicos, está dentro de ritmos universais. E a Terra vai ser transformada. E nós contamos com presenças aqui, com presenças não terrestres, presenças que, do outro lado da vida, ou de outras dimensões, ou de outros planos, irmãos nossos, que estão colaborando em tudo isto. Mas não estão colaborando para que todo este apocalipse seja doloroso. Mas estão colaborando para que ele seja o mais harmonioso possível, para que seja o mais eficiente possível, no sentido de trazer uma transformação profunda. E aí se começará aqui nesta terra uma nova etapa. E fazia parte da partilha de hoje nações e seus destinos. Porque as nações da Terra, todas têm o seu destino. Por exemplo, a função, a tarefa da Índia, que é uma grande nação, é ocultar a verdadeira luz. Isso está na alma da Índia. A função da China, que tem a alma de uma grande nação, eu quando falo China, falo da alma daquela nação. Não falo da nação externa hoje. Não falo do corpo da China. Falo da alma da China. Que tem a tarefa de indicar o caminho. E assim, o destino de tantas nações, como a Alemanha, cujo destino é preservar. O que esse país deveria preservar? Falhou este país? É uma pergunta. França, que também tinha um papel nisto tudo, tem a função e a tarefa de liberar a luz, não aquilo que vive liberando, liberar a luz. Grã-Bretanha, que teria a tarefa de servir, e veja o que fez: escravizou, explorou. Tarefa era servir. Itália tinha a tarefa de modelar os caminhos, de fazer com que os caminhos se transformassem em autênticas vias de progresso. Estados Unidos, que tinha a tarefa de iluminar o caminho que outras nações mostravam. Porque jovens como são, como podem mostrar? Que caminho podem mostrar? Mas um mostra o caminho e eles iluminam o caminho. Colocam lá a tecnologia para a gente enxergar o caminho e para seguir o caminho. E a Rússia tinha a tarefa de ligar os caminhos diferentes, a tarefa de unir. E hoje, que é uma nação sob o signo de Aquário, teria todas as condições para fazer isto como destino, como tarefa. E o Brasil, que parece que aqui não acontece nada, mas a tarefa dele é justamente ocultar a semente. Sabem por que aqui não acontece nada? Porque
o Brasil oculta a semente do futuro. E ainda não está na hora dele mostrar essa semente como ela é. Então, esta nação, onde nós nos encontramos, está ocultando a semente. Esse é o papel dela. Coliguem-se com essas realidades, coliguem-se com isto, porque teríamos que entrar num ciclo, teríamos que entrar numa etapa muito ativa, mas não ativa de sair fazendo as coisas, porque já fazemos bastante. No sentido de ativar nos nossos seres, ativar na nossa constituição aquilo que, segundo o Apocalipse, é a transformação. Então não teríamos que ver isto tudo como desastres, como tragédias. Nós temos que estar colaborando para que aquilo que está destinado, tanto está destinado que está num livro clássico da espiritualidade, escrito. Não tem como isto não acontecer, porque isto não é castigo, isto faz parte do processo do planeta. E a humanidade que está na superfície deste planeta teria que compreender este processo e teria que ajudar para que ele não fosse um parto tão complicado. Enfim, nós estamos sendo chamados para uma tarefa de gente adulta. E não estamos sendo chamados para vir buscar consolo e para colocar analgésico nas próprias dores de cabeça. Porque as dores de cabeça são sinal que a nossa cabeça não está em ordem, senão não estaria doendo. Bom, que a gente saia daqui bem harmonizado, mas com a mente relativamente esclarecida, com respeito a esse livro tão prejudicado por quem lida com ele e quem o divulga e difunde.